Salve, gente querida, tudo bem por aí? Professor Luiz aqui para nossa aula, hoje aqui aula 24, tá? Então, algumas aulas nós estamos falando aí da termodinâmica, certo? Então, passeamos ali pelo estudo dos gases, pela primeira lei, e como vocês estão vendo, o título aí hoje é a segunda lei da termodinâmica. Tá? Então lembra que lá na aula, acho que 21, quando a gente começou esse papo todo, eu falei que o grosso da termodinâmica, o importante da termodinâmica era eu pegar calor e transformá-lo em trabalho. Lembra? Fazer alguma coisa funcionar, alguma coisa trabalhar por mim e alimentar essa coisa com calor. Né? Então essa coisa é o que a gente vai ver hoje, que são as máquinas térmicas. Né? O exemplo talvez mais cotidiano ali é o motor do carro. Né? Eu alimento ali com gasolina, a combustão da gasolina e faz o carro andar. Né? Em vez de eu andar, em vez de fazer um cavalo puxar uma carroça, né? Você está no gelo, o cachorro puxa. O negócio é que eu vou fazer o calor realizar trabalho. E por que a gente está estudando gás nessas 3 últimas aulas? Porque eu falei para vocês que o gás é o meio de campo, né? O gás é que vai pegar esse calor e vai se expandir. Lembra que para realizar trabalho ele precisa se expandir. Então ele vai se expandir e aí é que ele vai empurrar alguma coisa. Pois bem, a gente vai começar falando então em máquina térmica, fazendo uma análise dela. E depois a gente vê o que segunda lei, né? Onde é que está essa segunda lei, o que ela tem a ver com máquinas térmicas. Tá? Então primeiro vamos começar analisando aqui um esquema da própria máquina térmica. Máquina térmica. Então como já está explicadinho, gente, máquina térmica é uma máquina, um motor que é alimentado com calor e transforma esse calor em trabalho. Assim como uma máquina elétrica, um motor elétrico, é o que pega energia elétrica e transforma em trabalho. Tá? Então a nossa máquina térmica aqui, vou representar assim, ó. Um diagraminha simples aqui. MT, máquina térmica, tá aqui ela. Precisa entrar na minha máquina térmica aqui uma certa quantidade de calor. E aí vai sair da minha máquina térmica trabalho. É bem isso que eu quero que ela faça, né? Entre calor e saia trabalho. É isso que a minha máquina térmica tem que fazer da vida. Pois bem, da onde que vem esse calor que a minha máquina térmica vai usar? No caso do motor do carro, vem da combustão da gasolina, mas se a gente for um pouco mais antigo, né, uma máquina a vapor, vinha de queima de carvão, queima de lenha, vem sempre de um lugar quente, não vem? Lógico, eu quero calor, professor, de onde é que vai vir? Exatamente. Então vem sempre da queima, normalmente, de alguma coisa, de um lugar quente. Esse lugar quente a gente chama de fonte quente. Olha que incrível. Fonte quente. Então, aqui é que está o combustível, né? Que eu vou queimar, que eu vou tacar fogo, que eu vou explodir, e aí vai vir esse calor. Inclusive, se você quiser colocar aqui, ó, eu vou colocar um Q minúsculo, que é o calor da fonte quente, o calor quente. O calor que vem da fonte quente. Máquina pegou, transformou em trabalho. Maravilha, aqui está tudo lindo, né? Agora, o seguinte, se eu investir aqui 1000 joules de calor, né? Eu estou conseguindo tirar 1000 joules aqui num determinado tempo. Será que esses 1000 joules vão virar trabalho? Será que toda aquela queima de gasolina que eu tenho no motor do carro 100% vira movimento do carro? Ou o carro também faz barulho? Ou o carro também tem atrito? Ou o carro também treme? Ou o carro também esquenta? Então da onde que vem energia para o carro fazer barulho? Ou para o carro tremer, ou para o carro esquentar? Vem tudo da gasolina, da onde mais vai vir? Então, gente, eu não posso dizer que 100% desse calor vem para cá. Né? Eu preciso dizer que existem desperdícios aqui. Né? Perceba que a palavra desperdício é um pouco subjetiva, mas no nosso caso não está virando trabalho. Então, para não ficar enchendo o meu desenho de seta aqui, isso aqui virou calor, isso aqui virou barulho, isso aqui virou atrito. Não. A gente resume todos esses desperdícios, todas essas perdas, ou seja, tudo que não virou trabalho, e a gente junta tudo isso numa única seta. E a gente diz que isso aqui é o calor, tipo um calor perdido, um calor dissipado, só que aqui diz que é o calor que vai para a fonte fria. Por que a fonte fria é chamada de fonte fria?
Por que ela é fria? Porque ela é mais fria do que a fonte quente, certo? No caso do motor do carro mesmo, gente, eu estou falando do quê? A fonte quente é onde está rolando a combustão da gasolina, que é um local realmente quente, e a fonte fria é a temperatura ambiente, certo? É para onde o calor está indo, o calor do carro, o barulho do carro está indo para o ambiente, né? Então, antes de você ligar o carro, o próprio motor do carro, o ar ao redor do carro, as paredes da garagem ao redor do carro, está tudo na temperatura ambiente, tudo na mesma temperatura, tudo fonte fria. Né? Então eu preciso criar um combustível que queime acima da temperatura da fonte fria para chamar esse calor, né? Vem cá, ele quer vir para cá, ó. Tá vendo que tem um ciclo aqui? Não é à toa. Ó. Ele quer sair do lugar quente e quer vir para o lugar frio. Ele quer sair do quente e vir para o frio. E o que a minha máquina térmica tenta fazer é transformar um pouco em trabalho, como se fosse uma cachoeira e eu instalasse um moinho ali. Eu quero aproveitar parte daquele fluxo para realizar trabalho para mim. E é isso que a gente faz numa máquina térmica. Eu crio um fluxo de calor através de duas temperaturas e tento desviar um pouquinho. Então repare que é muito difícil você criar uma máquina térmica, já vou dizer, tá? É impossível você criar uma máquina térmica onde você não tem isso aqui. Né? É impossível você criar uma máquina térmica onde todo o calor vire trabalho. Tá? Porque sempre vai ter barulho, sempre vai ter algum atrito, sempre vai ter algum desperdício. Tá? E isso não é só uma impressão, né? Eu tenho a impressão que sempre vai ser 100%. Não. Existe uma grandeza física muito importante e muito forte que está ligada à segunda lei da termodinâmica, que eu já vou falar com calma, que é a entropia. Né? Então a gente sabe que isso aqui vai existir. Por quê? Porque é o que a natureza quer. O calor não quer vir para cá, o calor quer vir para cá. Quando eu queimo combustível, ele não quer virar, ele não quer fazer a roda do carro girar. Ele quer ir para as paredes da garagem. Ele quer virar barulho, ele quer virar calor. Né? É o que a natureza quer. Tá? Daqui a pouco a gente vê com mais calma por que ela tem essa vontade tão grande aí. Tá? Mas aqui já vai o spoiler. Beleza? Analisando aqui agora, gente, a parte matemática. Repara que é tudo energia, né? É calor, calor, trabalho. Tá? Só que repara que tem uma seta entrando, que é a setinha vermelha aqui do calor da fonte quente, e tem duas setinhas saindo. Tá? Então, como existe conservação da energia, vocês sabem muito bem, entrou 1000 joules aqui e 400 virou trabalho, quer dizer que 600 foram para a fonte fria. Tá? Então, não está difícil equacionar isso aqui, né? O calor que entra pela fonte quente, parte vira trabalho e parte vai para a fonte fria. Essa é a segunda lei da termodinâmica? Não, gente, isso é só a equação da máquina térmica aqui, tá? Só para relacionar esses três. Só conservação da energia, né? Nada demais aqui. O que entrou é o que virou trabalho, mais o que foi para a fonte fria. Tá? E o que seria uma máquina térmica boa? O que seria uma máquina térmica bem útil? Ô, professor, eu acho que quanto mais calor ela transformar em trabalho, melhor. Quanto menos desperdício tiver, melhor. Tá? E aí a gente vai estar calculando o chamado rendimento da nossa máquina térmica. Né? Esse N com essa perninha aqui. Ni. Tá? Que chama de rendimento ou aproveitamento. E assim como qualquer rendimento ou aproveitamento da sua vida, você sempre vai colocar aqui em cima o que lhe é útil e aqui embaixo o total. Tá? Então eu fiz uma prova que tinham 20 questões. O que é útil? Acertar. Acertei 10. 10 dividido por 20 vai dar 0,5. Você teve um aproveitamento de 50%. Tá? O time jogou 8 jogos, né, e venceu 2. Vencer é útil, né? 2 de 8, 25%. Vai dar 0,25. Isso aqui é o aproveitamento, o rendimento de 25%. Agora vamos falar de máquina térmica. O que é útil de tudo isso aqui? É o calor da fonte quente. Não é não. Tá? Não 100% dele, né? Porque parte desse calor vai virar uma coisa inútil aqui, não vai? Tá? Então o que é útil é o trabalho. Esse é o total da onde vem esse trabalho, né? Então, útil, trabalho, da onde vem esse trabalho? Lá da fonte quente. Então veio 1000,
usei 600. 600 por 1.000, 0,6. O que é 0,6? 60% de aproveitamento. 40% de desperdício. E aí eu tenho o aproveitamento da minha máquina térmica. Legal? Pois bem, tá? Só para vocês terem uma ideia, um motor de carro mesmo, tá? Um motor real de carro, eu estou falando que 60% já deve estar pensando, nossa, que exemplo, hein, professor? 60%, que rendimento bosta. Tá? O motor de carro fica em 20%, 25% de rendimento. Tá? Então, entre 70% e 80% aí, gente, é desperdício. Tá? É bem triste, a cada R$1 que você gasta de gasolina, 70, 80 centavos não vira movimento, vira barulho, vira calor e tudo mais. Tá? É engraçado que você até pode comparar um carro moderno com um carro antigo, né? Você pega um Fucão velho lá, né? E pega uma BMW novinha. BMW é super silenciosa, ela não treme, ela tem um sistema de refrigeração tal, ela tem umas peças mais modernas, né? O Fucão não, né? Balança, treme, barulheira, esquenta. Tá? Então você tinha muito desperdício, certo? Você tinha pouco aproveitamento. Por isso que o motor do Fusca é 1.6 e ele às vezes não anda tão bem quanto um carro moderno, 1.0, né? Pega um carro moderno 1.0, tem um aproveitamento melhor do que aquele Fusca que era 1.6, né? Que dá a impressão que ia ser um carro bem mais potente. Não é. Ele consome muito mais, mas ele desperdiça muito mais. Um carro moderno consome menos e desperdiça menos. E acaba dando ali um trabalho parecido ou até melhor, mas consumindo menos. Tá? Então, essa é a análise que a gente faz aqui de máquina térmica, tá? Tem outra coisa para falar, mas eu vou falar já da segunda lei, aí eu já complemento isso aqui falando das duas coisas junto. Tá? Então, onde é que entra aqui a segunda lei da termodinâmica? O preto. A segunda lei entra exatamente no que a gente falou aqui, que todo calor vai virar trabalho. Não, sempre tem aqui um certo desperdício, sempre tem um atrito, sempre tem algo que vai embora. Tá? Então, galera, existem algumas maneiras de escrever isso aqui, certo? Mas basicamente nenhuma máquina térmica operando em ciclos terá um rendimento de 100%. Ok? Então, nenhuma máquina térmica vai ter um rendimento de 100%. Professor, mas eu posso falar isso de outra maneira, né? Pode. Você pode dizer nenhuma máquina térmica, ou melhor, sempre que uma máquina térmica operar em ciclos, vai haver um desperdício, né? Ou nenhuma máquina térmica converte 100% do calor em trabalho. Converte integralmente o calor em trabalho, né? Tem várias maneiras de você falar isso aqui. Até historicamente foi falado por dois caras, né, de formas diferentes, mas que tinham o mesmo teor, né, tinham o mesmo conteúdo, tá? Que é o enunciado do Kelvin e do Clausius. Mas basicamente é isso aqui. Tá? Mas reparou que tem uma coisa aqui que talvez eu não tenha dado muito destaque, que é operado em ciclos, né? Por que é operado em ciclos? Bom, porque lembra que para o meu gás que está dentro da minha máquina térmica realizar trabalho, ele tem que se expandir, né? E para ele se expandir, eu normalmente vou esquentar e queimar alguma coisa. E aí tem um inteligentão que vai dizer, professor, então quando eu pego uma dinamite, né, e coloco ela para explodir, pum, ela não realiza um baita trabalho perto de 100%? Sim, ela realiza um baita trabalho, né? Não precisa fazer o teste, tá? Mas realmente ela tem uma expansão muito grande e pode chegar perto de 100%, apesar de que tem bastante barulho, né? Pode ter um calor, tá? Mas vai ter um rendimento 90 e poucos por cento se você quiser, você consegue adaptar para isso. O problema é que a dinamite só funciona uma vez. Explodiu, pô, acabou. Quer entrar no carro, quer dar uma acelerada só? Pô, tem que trocar o motor do carro. Não, né? Você quer que o seu motor do carro funcione
em ciclos. Você quer que ele funcione várias vezes, a acelerada, a outra, quer que ele funcione o dia inteiro, o ano inteiro, alguns anos talvez. Né? Você quer que ele funcione em ciclo. E aí que está o problema. Porque expandiu o gás, legal, esquentou, ele expandiu. E como é que ele volta? E agora como é que ele volta? Certo? Então, parte desse desperdício, gente, parte desse calor dissipado é também para fazer com que a minha máquina volte para completar o novo ciclo. Vocês estão entendendo? Você vai lá como é que é o parque aquático? Né? O parque aquático, qual é a parte legal? A parte legal é descer, mas depois tem que subir. Você não vai ficar lá parado e vai aparecer magicamente lá em cima. Você tem que subir lá para rolar mais um ciclo. Certo? Então quem é que faz essa volta aí? Essa volta é que vai demandar aí um certo desperdício, né? Uma certa energia não útil também, além do barulho, do calor, dos desperdícios. Tá? Então repare que isso aqui é a segunda lei da termodinâmica para ensino médio. Essa é a segunda lei da termodinâmica para o vestibular. Tá? Porque ela está aplicada aqui, gente, para máquinas térmicas. Tá? Historicamente ela começou assim mesmo, mas depois ela parte, hoje, né, até, ela já tem um olhar mais geral, não só para máquinas térmicas, ela já tem um olhar para tudo o que acontece ao nosso redor. Tá? Por isso que esse conceito foi evoluindo e virou o que a gente chama hoje de entropia. Então, realmente, se você for buscar no Wikipédia, vai buscar num livro de termodinâmica, vai buscar lá a segunda lei da termodinâmica, a primeira coisa que vai falar não é de máquina térmica, vai começar falando de entropia. Tá? Mas realmente nos vestibulares que a gente faz, o olhar principal de segunda lei é aplicado para a máquina térmica, porque primeiro isso aqui é um conceito um pouquinho mais complexo. A matemática da entropia a gente também não trabalha, a gente já pega o resultado pronto. Então, de vez em quando, até comenta alguma coisa sobre entropia na prova de física ou na prova de química. Mas eu vou tentar dar uma breve explicação aqui para vocês. Com certeza vocês já estão pensando aí, eu já sei que a entropia, professor, é a desordem da energia. Eu também decorei essa frase, gente, mas, pra ser sincero, eu nunca entendi. O que é desordem da energia? O que é uma energia desorganizada? É bem subjetivo o que é. Até tem a ver, mas eu acho muito subjetivo. E lógico, de vez em quando eu dou uma lida num material novo, eu vejo um vídeo novo, né? Para tentar ter inspirações aqui para tentar explicar o que é entropia. Tá? E faz uns anos que eu vi um muito interessante. Onde entropia tem a ver, né? Lógico que você pode pensar na desordem, mas talvez melhor do que pensar na desordem é pensar na concentração ou espalhamento de energia. Energia está concentrada ou está espalhada? Antes de responder isso, pensa, o que a natureza gosta? De deixar a energia concentrada num único ponto ou de deixar a energia espalhada? Acho que ela gosta de espalhada. Pois é, gente, isso é entropia. A gente diz que processos, né, da nossa vida, processos naturais, sempre tendem a aumentar a entropia. Na verdade, pode aumentar ou deixar constante, mas a maioria tende a aumentar a entropia. O que é isso? É espalhar a energia. Energia espalhada, entropia alta. Energia concentrada, entropia baixa. Como assim, professor? Clássico exemplo. Eu tenho um objeto muito quente e eu tenho um objeto muito frio, certo? O que vai acontecer aqui? O que não é o que vai acontecer, o que já está acontecendo? Eu tenho um cara muito quente, muita energia, um cara muito frio, pouca energia. Então a natureza já está olhando isso aqui, já não está curtindo, que tem um pico de energia aqui, um buraco de energia aqui. O que ela vai fazer? Vai tirar desse e passar para esse. Ela quer espalhar esse pico de energia, ela não quer deixar essa energia concentrar. Né? E é o que a gente vê lá em aula de temperatura. Né? Quer ver outro exemplo até de outra área? Eu tenho um corpo neutro e um corpo eletrizado negativamente. O que a natureza faz quando eu boto um próximo do outro? Tira cargas desse e passa para o que está neutro, porque ela está vendo um pico de energia e um buraco aqui, certo? E ela quer deixar todo mundo com a mesma quantidade de carga. Tá? Então é isso que a natureza quer fazer. Tá? A entropia é isso, é esse espalhamento. E talvez essa ideia de espalhar é que dá a ideia de desorganizar. Né? A energia estava concentradinha ali e você espalhou, desorganizou ela. Aparece um outro termo também que é
energia degenerada, tá? Tem outros, degradação da energia, isso é muito comum também, tá? Porque a energia, ela se conserva, então na verdade o que a entropia está fazendo é pegando uma energia útil, o que é uma energia útil? Que pode virar trabalho e transformando numa energia inútil, que não pode virar trabalho, tá? O atrito é campeão para isso, né? Porque o atrito pega tudo que a gente tem e transforma em barulho e em calor. Né? Tá espalhando. Eu tô falando que essa energia tá indo embora, gente. Ela tá concentrada, né, lá dentro das minhas células. Foi um rolo, né? Vocês estudam lá biologia, vocês sabem que pro alimento virar ATP é uma bagunça. E eu tô aqui, ó, desperdiçando esse ATP. Né? Eu tô transformando em barulho, tô transformando em calor. Eu tô aqui, ó, desperdiçando. E essa energia não volta mais. Essa voz aqui do Luiz foi embora, tá aí no universo, sendo espalhada. Então era uma energia concentrada e se espalhou. Tá? A gente pode ficar viajando aqui a aula inteira, mas não é o propósito. Tá? Então, só essa ideia geral sobre entropia já está 10 aí para a gente saber. Tá? E ficar ligado então que processos naturais tendem a ou manter constante ou aumentar essa entropia. Tá? O que é aumentar a entropia? Espalhar energia. A natureza não curte muito energia concentrada, gosta de espalhar. Tá? E tem tudo a ver com isso aqui, né? Só para finalizar esse cantinho aqui do quadro. Né? A minha energia lá, que vem do carvão, que vem do petróleo, está organizada. Né? Na hora que eu queimo ela, eu estou criando um processo ali, gente, que ela quer fazer o quê? É se espalhar. Por isso que eu brinquei no começo, ela quer ir para as paredes do carro, ela quer ir para o ar que está em volta do carro, porque ela quer se espalhar o máximo possível. Ela não quer virar necessariamente movimento. Né? O que eu tento é transformar parte desse fluxo em trabalho. Né? Mas onde ela está realmente querendo vir é para cá. Tá? Por isso que o rendimento do motor do carro é horrível. Né? Não é o que ele quer fazer. Joia? Legal. Vamos aqui para a lousa um pouquinho agora. Eu tenho umas coisinhas para mostrar. É melhor apagar aqui, né? Sim. Vamos lá. Aqui tem à esquerda, tem exatamente o que eu fiz ali no quadro, né, gente? O motor pegando o calor da fonte quente, transformando em trabalho, desperdiçando uma parte aqui para a fonte fria. Repara que no desenho da direita todas as setas estão invertidas, tá? Porque aqui eu tenho o chamado refrigerador, certo? O refrigerador térmico, que aí já vai ter base ali na geladeira, né? Vai ter base no ar-condicionado, certo? É mais ou menos isso aqui. Porque o que a geladeira faz? Ela tira calor da fonte quente e bota para a fonte fria? Não, ela faz o contrário. Ela tira calor da fonte fria, que é o interior da minha geladeira, e joga para a fonte quente, que é a minha cozinha. Não sei onde é que você deixa a sua geladeira, mas normalmente é na cozinha. Então você tira de dentro da geladeira e joga para a cozinha. Certo? Só que, gente, o calor sair de um lugar frio e ir para um lugar quente é algo espontâneo? É algo natural? Não. Aqui a geladeira, esse motor, esse refrigerador, ele não está aumentando a entropia, ele está diminuindo. Certo? Então, o que eu tenho que fazer aqui? Isso aqui não é um processo natural, por isso que esse motor ele não me dá trabalho, ele me cobra trabalho, ele me pede trabalho. Aqui, gente, é a energia elétrica. Né? Aqui é eu ligando na tomada. Certo? Então, o meu motor ele pega energia elétrica para inverter esse fluxo. Né? Esse fluxo que normalmente é do quente para o frio. Tanto que se você tirar a sua geladeira da tomada e abrir a porta da geladeira, o que vai acontecer? O natural. O espontâneo, que é sair do quente para o frio, para espalhar essa energia para dentro da geladeira. Né? Porque o que o motor da geladeira está fazendo é criando um buraco de energia dentro da geladeira. Né? Tá tirando energia de dentro da geladeira. Aí toda a cozinha está super energética e a minha geladeira está naquele buraco ali. Certo? Por isso que todo professor fala, enche o saco, né? Que quando não é para abrir a porta da geladeira e ficar admirando, né? O que comerei? Todo mundo faz isso, não tem jeito. O que comerei? Né? Quando é isso é porque não é fome, né? Você está entediado. De 4 aulas seguidas, mas vou tirar um intervalo, não tem para onde ir, vai para a geladeira, né? E aí quando você abre aquilo ali, gente, o calorzão da cozinha tá comendo solto, tá entrando e tá preenchendo aquele buraco de energia. Né? Daí depois que você fechar, coitado do motor que vai ali ficar trabalhando para tirar aquele calorzão de novo, tá? Legal? Então o que você pode fazer é equacionar isso aqui também. Que nem a gente equacionou a máquina térmica, dá para equacionar isso aqui. É só ver as setas que entram e a seta que sai.
Então, calor da fonte fria mais trabalho é igual ao calor da fonte quente. Tá? Você também pode criar uma equaçãozinha, criar não, né? Você pode montar a sua equaçãozinha do rendimento. Normalmente, quando se fala em refrigerador, não se chama de rendimento, se chama de eficácia. Tá? Tem outro nome também que está me fugindo agora. Coeficiente de... Acho que é coeficiente de eficácia, é algo bem parecido. Tá? Aonde você vai pegar a parte útil, que é o calor da fonte fria, tá? A parte útil, né, que é tirar calor da fonte fria, e você vai dividir pelo trabalho, que é o que você está investindo de energia elétrica. Né? Então, quanto que a minha geladeira tira de calor da fonte fria e quanto que eu estou investindo? Então, fica calor da fonte fria dividido pelo trabalho. Fazendo o link aqui também com aula passada ou a outra, aulas passadas, eu mostrei isso aqui para vocês, né? Que como essas máquinas, esses motores operam em ciclos, o nosso gráfico vai dar um ciclo. Ele não vai dar esse ciclo oval sempre, né? Ele às vezes é quadradinho, às vezes é triangular, ele vai ter formatos diversos. Mas a gente já falou sobre isso. Quando o meu ciclo ele tem o sentido horário, é porque eu tenho um trabalho positivo. Porque lembra que a curva de cima dá uma área maior do que a curva de baixo? Então sempre que o meu ciclo for horário, meu trabalho é positivo. O que significa isso? Uma máquina térmica, um motor térmico, como o motor do carro, tá? Como a Maria Fumaça, como as máquinas da Revolução Industrial Inglesa. Eu tô ligado a história também aqui. Não é só um rostinho bonito, não. Ali nós temos o ciclo anti-horário, que vai me dar um trabalho negativo. Ó, gente, trabalho positivo. Ele vai me dar esse trabalho. Ele vai fazer a roda do carro girar. Ok? Esse cara está me dando um trabalho negativo, ele está me cobrando trabalho, né? E aí que eu vou ligar ele na tomada. Eu tenho que alimentar ele com outra energia que não seja calor. Tá? Legal. Aqui tem um esqueminha, né? Você tem um esqueminha também no seu material de como funciona a geladeira. Mas bem por cima aqui, galera. Basicamente tem duas serpentinas ali, né, que servem para trocar, fazer as trocas de calor propriamente. Aqui você tem a que vai refrigerar o gás, né, que tem ali dentro, e uma que vai aquecer. Essa serpentina aqui, que é onde sai o calor de dentro da geladeira, é aquela que fica atrás da geladeira. Sabe aquela gradezinha preta que fica atrás da geladeira, que bota o tênis meio molhado lá, as meias? É essa aqui. Certo? Enquanto que essa aqui é a que vai retirar o calor de dentro da geladeira. Tá? Então, dentro desse tubinho, nós temos um gás que vai fazer esse processo. Tá? Repara que para o gás vir daqui para cá, dessa serpentina para essa, é algo espontâneo, é algo natural. Tá? Porque sair do quente para o frio é de boa. Né? Agora, sair do lugar frio para o lugar quente não é de boa. Por isso que tem alguém para forçar isso. Então, lembra aquela setinha da injeção do trabalho? Está aqui, ó. É o compressor da geladeira. Compressor, trabalho negativo, comprimiu o gás, tá aqui. É ele que vai fazer isso aqui. Ele que vai bombear. Ele que vai fazer você subir a escada do tobogã. Tá ligando tudo? Tá ligando tudo? Fazendo os links mentais? Então é assim que vai funcionar o nosso refrigerador. Tá 10? Acho que vamos voltar para a luz. Depois tem outra coisa para mostrar aqui ainda no final. Clique. Só deixa eu ver aqui. Não precisa. Tá, não. Ainda não precisa. Já voltamos para cá. Legalzinho, legalzinho. Vamos lá. Para a gente ir finalizando aqui, galera. Quem já viu ali a coisa, já viu o spoiler, né? Que é o famoso ciclo de Carnot, máquina de Carnot. Tá? Eu vou escrever aqui. O ciclo ou máquina de Carnot, não, que o Carnot, né? Ele é um cara que estava desenvolvendo, então, ideias, estava desenvolvendo máquinas, estava não na prática, tá? É mais na teoria, mais na cabeça. Ele estava pensando como que eu devo construir a minha máquina, né? Que ciclo que eu devo utilizar? Porque se você lembrar das aulas passadas agora, você pode formar um ciclo com adiabáticas, com isocóricas, com isotérmicas, né? E montar o seu ciclo no formato que você quiser, desde que ele seja possível, né? E o Carnot estava viajando aqui pensando, né? Pô, qual será a melhor maneira de eu montar a minha máquina para ela ter o máximo rendimento? Será que é ligando uma isotérmica numa isobárica?
uma isocórica com adiabática, duas adiabáticas, duas isocóricas. O que ele pensou em fazer? Então, o objetivo inicial do ciclo de Carnot é obter uma máquina térmica com máximo rendimento. Se você quiser colocar, eu vou botar o ponto final aqui, mas se você quiser colocar máximo rendimento possível, né? Porque já está implícito que é possível, eu não quero fazer uma coisa impossível, né? Então, máximo rendimento possível. Por que eu estou dizendo possível? Porque sempre que tem uma questão de ciclo de Carnot, tem um item lá do verdadeiro ou falso, tem um item lá do somatório dizendo a máquina que opera segundo o ciclo de Carnot tem o seu máximo rendimento podendo chegar em 100%. Não! Não pode chegar em 100%, porque daí vai violar a segunda lei da termodinâmica. Okay? Não pode violar a segunda lei da termodinâmica, gente. Não vai, entropia é uma coisa... Okay? Então, máquina térmica com máximo rendimento possível. Não pode chegar em 100%. Pode chegar em 99%? Teoricamente, sim. Se cair 99% na prova, assinala que está certo. Máximo rendimento possível. E como que ele chegou nesse máximo rendimento possível? Fazendo um ciclo com 4 transformações, tá? 2 isotérmicas e 2 adiabáticas. Mas por que essas duas? Vamos ver. 2 isotérmicas. Lembra o que é a transformação isotérmica? Pessoal, lembra que tem temperatura constante. E o fato da temperatura ficar constante, o que tem a ver com energia? Quer dizer que a energia interna não vai variar. Lembra da primeira lei da termodinâmica? Se a energia interna não vai variar, quer dizer que todo o calor vai virar trabalho. Fala de novo agora com calma o que você acabou de falar para você mesmo. Todo calor vira trabalho. Não é o sonho? Esse é o sonho. O Martin Luther King estava falando, é esse sonho. Todo calor virá trabalho, gente, é o que uma máquina quer fazer da vida. Ela não quer desperdiçar, ela quer que todo calor vire trabalho. Só vamos fazer um ciclo só com isotérmica, então. Não dá. Não dá para fazer um ciclo. Dá para fazer, a ida dá para fazer, mas não dá para fazer a volta. Né? Então, como eu falei, uma explosão até pode ter um rendimento perto de 100%, mas uma máquina operando em ciclo não, porque uma hora eu vou precisar fazer com que a minha máquina volte. Tá? É que nem fazer um tobogã infinito. Tem uma hora tem que subir, gente, uma hora tem que voltar. Então, 2 isotérmicas. Por quê? Porque todo calor vira trabalho. Isso aqui é o ideal. Okay. Para linkar essas duas isotérmicas, porque se você pegar o seu gráfico e traçar isotérmicas, já vou mostrar ali para vocês, tá? Se você pegar o seu gráfico e traçar isotérmicas, você vai ver que elas não se cruzam. Se elas não se cruzam, você não fecha um ciclo, você não tem uma máquina. Tá? Então, para linkar essas duas isotérmicas, nós vamos utilizar, Carnot, né? 2 adiabáticas. Lembrando que a adiabática é aquelas que não trocam calor. Não trocando calor, você não vai injetar calor na sua máquina, mas você também não vai desperdiçar, você também não vai perder. Né? Então, de novo, não dá para fazer um ciclo só de adiabáticas. Não ia ter desperdício, mas também não ia entrar energia nenhuma na sua máquina. Tá? Então, gente, é isso que o Carnot encontrou como ideal. 2 isotérmicas ligadas a 2 adiabáticas. Tá? E aqui no finalzinho, tá? Já vou mostrar o ciclo aqui para vocês na lousa. Mas só aproveitando aqui o embalo, o rendimento de uma máquina, quando ela está operando no seu máximo, fica ligado que às vezes a prova usa esse termo, tá? Quando ela está operando segundo o ciclo de Carnot ou quando ela está operando no seu máximo, no seu rendimento máximo. Eu posso calcular o rendimento da maneira que eu já mostrei para vocês, trabalho pelo calor da fonte quente, ou tem uma outra expressãozinha que você pode usar, que é 1 menos, olha como é que começa a equação. 1 seria 100%, menos, então eu já vou descontar alguma coisa, não vai ser 100%. Temperatura da fonte quente dividido pela temperatura da fonte fria. Tá? Então isso aqui eu já vi muitas vezes cobrar de maneira teórica.
o rendimento de uma máquina de Carnot depende somente das temperaturas da fonte quente e da fonte fria. Tá vendo? Ó, as fórmulas a gente não usa só para fazer conta, a gente usa para resolver a teoria também. Tá? Fonte quente, fonte fria. Aqui a temperatura da explosão do seu combustível, aqui a temperatura ambiente, ou a temperatura do motor. Né? Por isso que o motor também tem que ter um sistema de refrigeração bom. Por aí vai. Tá? Vamos ver como é que fica isso aqui então, gente? Como é que duas isotérmicas se juntam com duas adiabáticas para formar aqui o nosso ciclo? Vamos voltar para cá. Plim. Legal. Repare, uma isotérmica. Professor, eu reparo que às vezes o livro está escrito isoterma em vez de isotérmica. Isoterma é o nome da curva. Isotérmica é o nome da transformação. Essa é uma chatice, tá? Isoterma 1, isoterma 2. Está aqui, gente, a minha isotérmica 1 e aqui está a minha isotérmica 2. Tá? Repare que elas não se cruzam. Então, para fechar o ciclo, eu tenho que linkar essas duas isotérmicas. E qual a ideia do Carnot? Linkar com duas adiabáticas. Que daí você tem, ó, Pilates, troca de calor zero. Tá? Essa troca de calor zero impede que eu alimente a minha máquina, mas também impede que eu perca. Tá? Por isso a importância das isotérmicas. Repare que eu tenho uma isotérmica que é expansão, que é onde entra o calor, olha aqui, é onde a minha máquina é alimentada. E aqui, gente, eu tenho a volta, a famigerada volta, né? Aqui explodiu, pá. Aqui aumentou, tá, realizou trabalho. Só que a minha máquina, para operar em ciclos, ela precisa voltar para explodir de novo. Aqui é que está a volta. Aqui é que está o desperdício, tá vendo o desperdício saindo aqui, ó? Aqui é o que eu gastei para fazer a minha máquina voltar. É o que você gastou para subir o tobogã, tá aqui. Por isso que eu nunca vou ter 100% numa máquina operando em ciclos. Numa explosão, também não vai chegar em 100%, mas vai chegar perto. Numa máquina, não. Tá? Porque sempre tem essa volta. Tem a ida, tem a volta. Tá? Então entrou 1000, saiu 600. Quanto que ficou aqui dentro? 400. Gráfico PV é só fazer essa área. Lógico que a gente não consegue fazer essa área, né? Talvez aproximada. Mas essa área aqui nada mais é do que o trabalho, como a gente já viu em outras aulas. Tá 10? Gente, tá na hora de finalizar. Quero falar de uma última coisinha aqui na lousa mesmo, tá? Deveres para vocês, né? Essa aula ela é muito rica, ela tem muita coisa, eu tenho vontade de ficar a manhã inteira aqui falando, lá ele vai me matar. Mas na verdade, deveres para vocês aqui, tem 2 ciclos bem famosos, que são ciclos relacionados a máquinas térmicas. Ciclo de Otto, O-T-T-O, ciclo de diesel, esse é fácil, é diesel que se escreve, mas é o diesel o nome dele. E vocês sabem que isso aqui é o do diesel, do combustível a diesel. Então é assim que funciona um motor movido a diesel. E esse aqui é um motor a gasolina, motor de combustão interna, motor de 4 tempos. Repara que são ciclos diferentes, tá? Porque eles têm funcionamentos levemente diferentes, não é só o combustível que é diferente. A diferença super máxima aqui é que o motor de gasolina ele tem uma vela. Já ouviram falar da vela? Já ouvi falar, o que é a vela? A vela é um aparelhinho que gera uma faísca. Então o que acontece? Você tem uma mistura de combustível com ar, dentro do pistão, vocês sabem os pistões que tem dentro, eu já vou mostrar um aqui. E aí ele vai comprimir. Só que isso não é o suficiente para fazer a gasolina explodir. Então, eu gero uma faísca, a vela gera uma faísca, explode esse negócio. E aí o meu pistão se expande, se expande e faz a roda do carro girar. No motor a diesel, só a compressão já é o suficiente para fazer o diesel explodir, não precisa de vela, tá? Tem outras diferenças, mas essa é a principal, tá? Então aqui a gente também tem, gente, o funcionamento do motor a gasolina, tá? Repare que tem dois buraquinhos aqui, que é um onde entra a mistura de ar com combustível e tem uma segunda aqui que é a saída, inclusive está saindo agora, que é para sair a gasolina e o ar queimado, que é o que vai lá para trás do carro, para o escapamento, que é onde escapa, né? Aqui embaixo tem o virabrequim, que é essa peça aqui, que está ligada ao movimento das rodas, tá? Então aqui em cima você pode ver que tem númerozinhos, 1, 2, 3, 4, motor 4 tempos. Vamos acompanhar os 4 tempos agora.
Tá? 1, admissão, entrando o combustível com o ar. Tá? 2, a compressão. Ó, aqui, ó. Lift. Combustão, número 3, né? Onde a vela explodiu. Isso aqui é que vai dar energia. E o 4, a exaustão. É essa coisa queimada saindo lá pelo escapamento. Que se você pegar um carro velho, você vai ver, vai sair aquela fumaça preta. Né? Ah, aquela coisa horrível, certo? É esse número 4 aqui. Então, motor a 4 tempos. É um pouquinho mais rápido que isso, né? Bem mais rápido que isso. Ah, mas é aqui com calma para você ver. Tá? Qualquer coisa extra, tenta buscar, certo? Aqui o... Deixa eu aparecer aqui. Se eu apareço bem? Ah, qualquer coisa, busque isso aqui mesmo, tá? De deveres aí, ciclo de Otto, ciclo de diesel, como funcionam esses motores por cima, né, gente? Eu vou fazer um curso técnico de mecânicas, bem que ia ser interessante. O mecânico cobra o cara. Ah? Mas para ver como é que funciona mais ou menos, como é que são aqueles ciclos ali. 10. É isso. Então, com isso a gente termina a termodinâmica, né? Segunda lei termodinâmica, máquinas térmicas, ciclo de Carnot e fechou. Tá? A partir da nossa aula que vem, que é a aula 25, a gente muda de assunto, a gente entra na hidrostática. É o final aí dessa frente B. Tá 10? É isso então, gente. Grande abraço, se cuidem. Qualquer coisa, chama nós. Valeu?